Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos mecanismos mais poderosos e às vezes mais traiçoeiros da língua portuguesa, a estrutura da frase. É ela, no fim das contas, que decide se uma comunicação vai ser clara como água ou um verdadeiro labirinto. Vamos parar para pensar um pouquinho. Quantas vezes já aconteceu de uma mensagem, num e-mail ou numa conversa, ser entendida de um jeito completamente errado? Pois é, o jeito que a gente organiza as palavras é, muitas vezes, o grande responsável por essa confusão toda. Então, nesta nossa análise, a gente vai começar com a base de tudo, a clareza. Depois vamos ver como quebrar as regras para dar um destaque especial, entender o perigo da ambiguidade e, por fim, achar aquele equilíbrio perfeito entre ser claro e ter estilo. Vamos começar pelo começo, pelo alicerce de qualquer mensagem que se preze, a famosa ordem direta. A ordem direta é basicamente a configuração padrão do português. Pensa nela como o caminho mais curto e seguro entre uma ideia na cabeça de quem fala e o entendimento na cabeça de quem ouve. E a fórmula para essa clareza toda é quase matemática, olha só. Primeiro, quem faz a ação, que é o sujeito. Depois, a ação em si, o verbo. Logo em seguida, vêm os complementos, que respondem perguntas tipo o que ou para quem. E por fim, as circunstâncias, né? Onde, quando, que é o adjunto adverbial. Simples e lógico. Vamos ver isso na prática com esse exemplo aqui. Os alunos estudaram para a prova de literatura ontem à tarde. Reparou como cada pecinha se encaixa perfeitamente na fórmula? Os alunos, o sujeito. Estudaram, o verbo. Para a prova de literatura, o complemento. E ontem à tarde, o adjunto adverbial, dizendo quando tudo aconteceu. A informação vai limpa, direta, sem dar margem para confusão. Mas e se a ideia não for só ser claro? E se a gente quiser colocar um pouco de drama, um pouco mais de ênfase? É aí que a gente entra na próxima parte, que é justamente sobre quebrar as regras. Então, a ordem inversa não é um erro de jeito nenhum. Ela é uma escolha de estilo. É a arte de reorganizar a frase para destacar um elemento específico, sabe? Para dar mais peso para uma palavra ou uma ideia. E esse slide aqui mostra o poder disso de um jeito brilhante. Ele estava feliz é uma constatação, é um fato. Agora, feliz ele estava, a coisa muda, né? O nosso cérebro espera a ordem padrão. Quando a gente quebra essa expectativa e joga o sentimento lá na frente, a frase ganha uma força, uma tensão extra. A emoção vem primeiro, e isso torna a mensagem muito mais expressiva. E existem várias maneiras de fazer isso. Dá para mover a informação de tempo para o comecinho da frase para criar um ritmo diferente, ou então jogar o sujeito para o final, o que dá um toque quase poético para o texto. Só que, claro, toda ferramenta poderosa exige cuidado. Brincar com a ordem das palavras pode, sem querer, abrir a porta para o maior inimigo da comunicação, a ambiguidade. Ambiguidade é basicamente quando uma frase vira um quebra-cabeça com mais de uma resposta certa. É quando a mensagem que a gente envia não é necessariamente a mensagem que a outra pessoa recebe. E as armadilhas são muitas, viu? Uma inversão mal planejada, um pronome que não se sabe a quem se refere, ou até uma palavra com vários significados que o contexto não ajuda a definir. Para entender o problema na prática, olha esse exemplo clássico que é até um pouco engraçado. A estrutura dessa frase cria uma dúvida na hora. E aqui está o pulo do gato. A palavra porco se refere ao bicho de estimação, o animal, ou é uma ofensa direta ao tio? Do jeito que a frase está escrita, as duas leituras são possíveis. Esse slide aqui deixa a confusão bem clara. A mesma sequência de palavras pode criar duas realidades completamente diferentes. A intenção original de quem escreveu se perdeu no caminho, porque a estrutura da frase permitiu essa dupla interpretação. Então, qual é a solução? A gente tem que abandonar a criatividade só para garantir a clareza? Não, não é bem por aí. A resposta está em encontrar o equilíbrio. Essa tabela resume bem o nosso dilema. De um lado, a ordem direta, segura, clara, mas que pode ser meio sem graça. Do outro, a ordem inversa, cheia de estilo, de ênfase, mas com risco de criar ambiguidade e mal-entendidos. E aqui está a grande lição de tudo isso. O desafio para quem se comunica bem não é fugir da ordem inversa, mas sim dominar essa técnica. É saber quando e como quebrar a estrutura padrão para criar impacto, mas sem nunca sacrificar a clareza da mensagem. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. No próximo texto a ser escrito ou no próxima fala a ser preparada, por que não parar um segundo e pensar: será que tem alguma palavra aqui que pode ser mal interpretada? Só de ter essa consciência, essa pulga atrás da orelha, já é o primeiro passo para uma comunicação de mestre.